A sombra do ouro. O sol de Huntington latejava sobre o asfalto. Uma luz branca e impiedosa que fazia a brisa do oceano parecer um sopro de exaustão em vez de um alívio. Benjamin sentiu o suor escorrer pela base da nuca. Uma gota solitária que carregava o peso de uma descoberta que nenhuma criança de 9 anos deveria carregar com tanta nitidez. Ele estava parado na calçada da escola pública, observando os carros que paravam no pátio como se fossem carruagens de uma realeza que ele não pertencia. Cadillac, Lincoln, Chevrolet. Os veículos brilhavam sob o meio-dia como armaduras de deuses modernos, polidos e arrogantes. As crianças que desciam deles tinham uma aura diferente, uma espécie de confiança que parecia vir de berço. Elas não apenas usavam roupas caras e sapatos que não tinham sido remendados por mãos cansadas na noite anterior. Elas carregavam uma certeza silenciosa, a certeza de que o mundo era um tabuleiro de xadrez desenhado especificamente para elas moverem as peças, enquanto o resto do mundo servia apenas como o cenário de fundo. Benjamin olhou para as próprias mãos, pequenas e marcadas por brincadeiras na terra. Elas estavam vazias. O pai dele, um homem de intelecto vasto, currículo impecável e um coração que parecia abraçar toda a humanidade através dos livros, costumava dizer que o conhecimento era a única moeda que não desvalorizava. Ele era o mestre da lógica, um acadêmico brilhante que lia tratados de sociologia no café da manhã e defendia a educação pública como o pilar sagrado da civilização. Ele era um homem bom, realmente bom, um homem que acreditava no mérito, na honestidade e na estabilidade de um emprego público. Mas, quando a noite caía e as luzes da sala se apagavam, Benjamin ouvia o som seco das canetas batendo com frustração sobre as faturas de cobrança na mesa da cozinha, o som da escassez mascarada de virtude. O pai pregava a importância do estudo, mas o estudo não parecia pagar as contas que se acumulavam como uma maré silenciosa e implacável. Benjamin via a tensão nos ombros da mãe e o cansaço nos olhos do pai, uma fadiga que não vinha do trabalho em si, mas da eterna corrida para alcançar o fim do mês que parecia sempre correr um pouco mais rápido do que o salário. Naquela tarde específica, sob o calor que parecia derreter as convicções da infância, a semente da insatisfação floresceu em uma revolta silenciosa e fria. Benjamin encontrou o amigo de infância, Davi, sentado no meio-fio de uma rua lateral. Davi tinha os mesmos sapatos gastos, o mesmo corte de cabelo econômico e a mesma expressão de quem acabara de perceber que o convite para a festa no iate do garoto rico da turma nunca chegaria por correio. A gente precisa ficar rico, Davi, Benjamin disse. As palavras não saíram como um desejo, saíram como um decreto, uma ordem para o universo que ele pretendia cobrar. Davi olhou para ele com os olhos semicerrados pela claridade excessiva. O brilho do suor na testa dele parecia uma marca de vergonha. E como se faz isso? Meu pai diz que é sorte. Ele diz que gente como a gente só fica rico se ganhar na loteria ou encontrar um tesouro enterrado. O seu pai, bem, ele diz que é estudo, mas nenhum dos dois tem um barco. Ben, nenhum dos dois parece saber o que fazer quando o carro quebra e não tem dinheiro para peça. Então os dois estão errados. Benjamin sentou-se ao lado dele, sentindo o calor do asfalto atravessar o tecido fino das calças. Se eles estivessem certos, a gente não estaria preocupado com o preço do sorvete de 2 sabores. Se o conhecimento do meu pai desse dinheiro, a gente moraria na colina. Se a sorte do seu pai funcionasse, ele não estaria devendo pro açougueiro. A gente precisa de um mentor, alguém que não fale sobre dinheiro como se fosse um pecado ou uma miragem, mas que o domine como se fosse uma ferramenta. Foi ali, naquele momento de calor sufocante, poeira de construção e o cheiro de maresia distante, que o mundo de Benjamin começou a se dividir em 2 hemisférios irreconciliáveis. De um lado, a segurança ilusória e pálida do sistema acadêmico, a promessa de que, se você fosse um bom menino e tirasse notas altas, o sistema cuidaria de você. Do outro, o abismo desconhecido, escuro e eletrizante da liberdade financeira. Eles decidiram começar pelo pai de Davi. Ele era um contraste brutal com o pai de Benjamin. O pai de Davi não tinha doutorado, não tinha um cargo de prestígio no governo ou uma cadeira cativa na universidade. Ele era um homem de mãos grossas, que parecia estar sempre ocupado com papéis amassados,
faturas de fornecedores e reuniões em escritórios que cheiravam a café velho, serragem e óleo de motor. Para o pai de Benjamim, o pai de Davi era um homem de riscos desnecessários, alguém que vivia perigosamente por não ter a proteção de um sindicato ou de um plano de carreira estatal. Para Benjamim, no entanto, ele era o único adulto que parecia não ter medo do que o amanhã traria. O encontro aconteceu no sábado seguinte, em um momento que ficaria gravado na memória de Benjamim como o dia em que ele começou a desaprender tudo o que julgava ser verdade. O escritório do pai de Davi ficava nos fundos de uma loja de materiais de construção que ele estava tentando expandir. Não havia luxo, não havia ar-condicionado, apenas um ventilador de teto que girava com uma preguiça irritante, cortando o ar pesado com um som rítmico de algo que precisava de óleo. O homem sentado atrás da mesa não usava terno de seda ou gravatas engomadas. Ele usava uma camisa de trabalho simples, com as mangas dobradas, revelando braços fortes de quem já tinha carregado muito peso. Mas eram os olhos dele que intimidavam. Eram olhos que não olhavam para você. Eles olhavam através de você, como se estivessem vendo padrões e estruturas onde os outros viam apenas caos. Vamos chamá-lo de mentor. Vocês querem saber como ganhar dinheiro? O mentor perguntou, quebrando o silêncio com uma voz que não tinha pressa. Ele não sorria. O tom de voz era baixo, firme, quase uma advertência. Queremos, Benjamim respondeu imediatamente. Ele tentou manter a postura reta na cadeira, mas a mobília de carvalho escuro parecia grande demais para um garoto do seu tamanho. O mentor inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa cheia de recibos. O cheiro de serragem e café forte tornou-se quase sólido. A escola ensina vocês a trabalharem pelo dinheiro. Ela treina vocês para serem excelentes empregados, ótimos engrenagens em máquinas que pertencem a outros homens. Se for isso que vocês querem, se querem uma vida de obediência e um relógio de ouro após 40 anos de serviço, voltem para a aula. Mas se vocês querem que o dinheiro trabalhe para vocês, então a primeira lição é que eu não vou ensinar nada usando definições bonitas de dicionário. O mundo não ensina assim. O mundo ensina batendo. E hoje, rapazes, o mundo vai começar a bater. A proposta inicial foi simples, e para a mente infantil de Benjamim, parecia uma oportunidade de ouro disfarçada de trabalho braçal. Eles trabalhariam na loja de conveniência dele todos os sábados. 3 horas de trabalho pesado, limpando prateleiras tomadas pela poeira, carregando caixas pesadas de refrigerante, organizando latas de conserva sob o calor infernal do telhado de zinco que parecia transformar a loja em um forno. O pagamento? 10 centavos por hora. Benjamim sentiu uma pontada aguda de desapontamento. 10 centavos não pagavam nem a passagem de ônibus de ida e volta se eles morassem um pouco mais longe. O pai dele, o acadêmico, teria ficado horrorizado. Isso é exploração infantil. Ele diria com a autoridade de quem defende os direitos humanos. Valorize o seu tempo e o seu intelecto, ele aconselharia. Mas Benjamim viu algo diferente nos olhos do mentor. Não era ganância, era uma provocação, um teste de resistência psicológica para ver quem estava realmente disposto a ver o que estava por trás da cortina. Tá fechado, Benjamim disse, ignorando o grito de protesto do seu eu educado. Davi apenas concordou com a cabeça, embora parecesse mais preocupado com o peso das caixas do que com a filosofia por trás do trato. O primeiro sábado foi um mergulho brutal na realidade nua e crua da classe trabalhadora. O trabalho era monótono, repetitivo e drenava a energia como uma sanguessuga. Cada lata de ervilha parecia pesar 1 quilo a mais do que a anterior à medida que o relógio avançava. O pó das prateleiras entrava no nariz, ardia nos olhos e deixava um gosto de terra na garganta. Benjamim observava os clientes enquanto limpava o chão. Eram pessoas que entravam com pressa, o rosto marcado pelo cansaço de uma semana inteira de labuta. Elas contavam moedas com dedos trêmulos, comparando preços por frações de centavos. Havia uma tristeza silenciosa naquelas expressões, uma espécie de resignação que parecia tatuada na alma. Elas compravam o básico: pão, leite, cigarros, cerveja para esquecer o dia. Elas trocavam o seu tempo precioso, a única coisa que realmente possuíam, por itens de consumo imediato que desapareceriam antes do próximo pôr do sol.
Benjamin começou a perceber o loop. O gatilho era a necessidade imediata. A rotina era o trabalho braçal exaustivo. A recompensa era o salário mínimo que mal cobria as dívidas geradas pelo hábito de consumo do mês anterior. Era uma roda de hamster, e ele estava ali, limpando a serragem do fundo da gaiola. No final do primeiro mês, a raiva começou a transbordar como água fervente. Benjamin estava fisicamente exausto e mentalmente humilhado. As mãos dele tinham pequenos cortes. As unhas estavam sujas de graxa que não saía e a mente estava saturada de números que simplesmente não batiam. 30 centavos por sábado, $1,20 por mês de suor e poeira. Aquilo era uma piada de mau gosto. Ele sentia que estava sendo enganado, explorado por um homem rico que queria apenas economizar com faxineiros. A promessa de aprender sobre riqueza parecia agora uma mentira deslavada para conseguir mão de obra infantil quase escrava. Ele foi até o escritório do mentor no sábado seguinte, pisando forte. Ele estava pronto para pedir demissão e jogar o avental sujo sobre a mesa. Ele tinha os argumentos do pai na ponta da língua: ética profissional, valor do trabalho, respeito humano. Ele queria gritar que era filho de um homem importante e que não precisava daquilo. O mentor estava sentado na mesma posição, com a mesma calma irritante. Ele parecia estar esperando por aquele momento exato, como um pescador que sente o puxão na linha. Você veio reclamar do salário, não foi? O mentor disse antes mesmo que Benjamin pudesse formular a primeira frase de protesto. É pouco demais, Benjamin explodiu. A voz fina de criança ganhando um tom de fúria. Eu trabalhei duro. Eu não faltei um dia. Eu limpei coisas que ninguém limpava há anos. Eu fiz tudo o que o senhor pediu. E eu não aprendi nada sobre ficar rico. O senhor não me deu nenhuma lição. Não me ensinou nenhuma estratégia. O senhor só me usou para limpar a sua loja por quase nada. O mentor levantou-se lentamente. Pela primeira vez, ele parecia satisfeito, quase alegre. Finalmente você está começando a entender a primeira lição, ele disse, caminhando até a janela e olhando para o movimento da rua. Você está sentindo agora o que a maioria das pessoas sente a vida inteira. Elas trabalham duro, ganham pouco e passam os domingos culpando o patrão, o governo ou a economia. Elas esperam que um aumento de salário resolva todos os medos e frustrações delas. Mas o problema, Benjamin, não é o valor do cheque que você recebe. O problema é o que você faz com o seu tempo e, principalmente, o que você faz com o medo que sente aqui dentro. Benjamin parou no meio do gesto. A raiva começou a se transformar em uma curiosidade fria e desconfortável. O medo? Ele perguntou, a voz agora mais baixa. O medo de não ter dinheiro, o medo de ser pobre, o medo de passar fome. Esse medo é o chicote que faz você aceitar qualquer trabalho, qualquer salário, qualquer migalha. E depois que você finalmente ganha o dinheiro, vem a ganância, o desejo de comprar coisas que você não precisa para preencher um vazio que o trabalho criou. Você quer a bicicleta nova para esquecer que odeia o seu emprego. Esse é o loop, Benjamin, o medo e a ganância. Eles são os donos da sua mente se você não aprender a controlá-los. Se você não dominar esses dois, você passará a vida inteira sendo um empregado bem pago, mas ainda assim um escravo. O mentor voltou para a mesa e pegou uma nota de $1. Ele a girou entre os dedos como se fosse um artefato de um museu antigo. O seu pai ensina você a buscar segurança, um emprego seguro, um salário garantido, um plano de aposentadoria. Ele acha que o dinheiro é a solução para a incerteza da vida, mas o dinheiro sem inteligência financeira é apenas um combustível para o desastre iminente. Se eu te der um aumento hoje, se eu te pagar $5 por hora, o que você vai fazer? Seja honesto com o seu desejo. Benjamin hesitou. Ele visualizou instantaneamente o brinquedo que queria, a bicicleta de 10 marchas que brilhava na vitrine, o sorvete gigante de 3 andares com calda de chocolate, o ingresso para o cinema. Você ia gastar tudo em menos de uma semana, o mentor disse, com uma precisão cirúrgica que doeu mais que o cansaço. E no mês que vem, você ia querer $10, e depois 20, e você se tornaria um escravo do seu próprio padrão de vida crescente. O dinheiro não resolve a pobreza mental. Benjamin, o que resolve a pobreza é a percepção, é ver o que os outros não veem. O mentor fez uma pausa dramática.
O silêncio no escritório era tão denso que Benjamin podia ouvir o próprio coração batendo. O ventilador parecia bater como um coração metálico cansado no teto. A partir de hoje, eu não vou te pagar mais nada, o mentor anunciou com uma frieza que parecia impossível. Benjamin arregalou os olhos. O mundo parecia ter parado de girar. Nada? Nada. 0 centavos. Você vai trabalhar de graça. Se você quer realmente aprender a ser rico, você precisa parar de pensar como um empregado que vende horas por papel. O empregado trabalha por dinheiro. O rico cria ativos que geram dinheiro. Enquanto você estiver focado em quanto eu te pago por hora, você estará cego para as oportunidades que estão bem na frente do seu nariz, esperando para serem colhidas. Se você trabalhar de graça, o seu cérebro será forçado a encontrar uma forma de ganhar dinheiro que não dependa de mim. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da infância de Benjamin. Trabalhar de graça parecia uma loucura total, uma heresia contra tudo o que a sociedade pregava. O pai dele, o acadêmico, quando soube da nova condição, quase teve um colapso nervoso na mesa do jantar. E isso é ilegal. Isso é um absurdo moral. Onde está a sua dignidade? Benjamin, você está sendo humilhado por um homem sem escrúpulos. O pai de Benjamin representava a voz da razão acadêmica, a voz que valorizava o esforço honesto e a recompensa justa pelo tempo investido. Mas Benjamin manteve-se firme, apesar das dúvidas que o corroíam por dentro. Ele sentia que havia algo sagrado oculto sob aquela aprovação física e financeira. Ele sentia que o mentor estava removendo as rodinhas da bicicleta da sua percepção. Ele e Davi continuaram limpando as prateleiras todos os sábados, mas algo fundamental mudou na dinâmica deles. Como não havia a expectativa do pagamento no final do dia, o foco deles foi deslocado. Eles pararam de olhar para o relógio a cada 5 minutos. Eles começaram a olhar para o negócio como se fossem donos dele. Começaram a observar o comportamento das pessoas de um ângulo diferente. Eles observavam como as mercadorias chegavam nos caminhões, observavam o que sobrava nas prateleiras e o que voava das gôndolas em minutos. Eles começaram a ver as rachaduras no sistema de distribuição. Foi então que eles viram a caixa de papelão no fundo do depósito. Era uma caixa grande, esquecida perto da lixeira de recicláveis. O gerente da loja costumava descartar as capas de gibis que não eram vendidos em um determinado período. O distribuidor levava as capas de volta para obter o crédito da editora e deixava os gibis mortos, sem capa, para serem jogados fora. Centenas de gibis, histórias de super-heróis, aventuras espaciais, mistérios de detetive. O gatilho disparou na mente de Benjamin como um relâmpago no deserto. Davi, ele sussurrou, os olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca sentira antes. Você tá vendo o que eu tô vendo? Davi olhou para a caixa com desdém. Papel velho e rasgado, a gente já limpa poeira o dia todo. Ben, não vamos mexer no lixo. Não é lixo, Davi. São ativos. São fontes de valor que o sistema descartou porque não sabe como processar. O distribuidor só quer a capa para provar que não vendeu. Ele não se importa com a história dentro. Mas as crianças da vizinhança se importam. Eles pediram permissão para ficar com os gibis sem capa que seriam incinerados. O gerente, achando que eles eram apenas garotos pobres querendo ler de graça, concordou com um sorriso de superioridade. Podem levar, mas não podem revender, ele alertou. Benjamin e Davi não revenderam. Eles criaram um sistema. Limparam o porão da casa de Davi, um espaço escuro e úmido que transformaram em um quartel-general. Organizaram os gibis em prateleiras feitas de caixotes de madeira. Contrataram a irmã mais nova de Davi, uma menina esperta que precisava de uns trocados, para ser a bibliotecária oficial. Eles abriram a biblioteca de gibis da vizinhança. A regra era uma lição de estratégia comercial. 10 centavos para entrar e ler quantos gibis quisessem por 2 horas. Era um valor baixo, mas para as crianças da vizinhança que não tinham dinheiro para comprar gibis novos nas bancas, era o paraíso acessível. Em apenas uma semana, eles ganharam $9. $9 limpos. Benjamin fez as contas em um pedaço de papel pardo. Trabalhando na loja por 10 centavos por hora, ele levaria 90 horas de trabalho braçal exaustivo para ganhar aquela quantia. Ali, no porão, ele tinha criado uma máquina. O dinheiro estava trabalhando para eles mesmo quando eles estavam na escola ou jogando beisebol.
Eles não precisavam estar presentes fisicamente para que a riqueza fosse gerada. Eles haviam saído da venda de horas e entrado na gestão de valor. Eles tinham criado, finalmente, o seu primeiro ativo real. Naquele sábado, o mentor apareceu inesperadamente na biblioteca improvisada. Ele era uma figura imponente naquele porão baixo. Ele olhou para as 10 crianças sentadas em silêncio lendo sobre o super-homem. Olhou para a irmã de Davi anotando rigorosamente os nomes e horários em um caderno. E olhou para a pequena caixa de dinheiro que já estava cheia de moedas de 10 centavos. Ele não disse parabéns. Ele não deu um tapinha nas costas com orgulho paternal. Ele apenas cruzou os braços e observou por longos minutos, com a mesma expressão impenetrável de sempre. Vocês entenderam a lição fundamental. Ele disse finalmente, a voz mais profunda e respeitosa do que o normal. Vocês pararam de vender o seu tempo para mim e começaram a vender uma solução para o desejo dos outros. Vocês usaram a cabeça para enxergar o que o gerente e o distribuidor jogavam no lixo. Vocês viram o valor onde os outros viam apenas custo de descarte. Benjamin sentiu um calor intenso no peito. Não era a ganância da nota de $1, era a percepção inebriante do poder sobre as circunstâncias. Ele via o pai dele em casa, naquele exato momento, corrigindo centenas de provas sob a luz de uma lâmpada fraca, trocando horas preciosas de vida por um salário que já tinha destino certo para pagar as contas do passado. Ele via o ciclo da sobrevivência, a corrida dos ratos, onde o esforço nunca leva à liberdade, apenas a um queijo um pouco maior que exige ainda mais esforço para ser mantido. Mas não fiquem confortáveis. O mentor advertiu com uma seriedade que cortou o ar de celebração. O sucesso inicial é um professor perigoso. Ele faz você acreditar que é especial e faz você esquecer que o mercado é uma fera caprichosa que muda de humor sem aviso. O que funciona hoje pode ser o seu túmulo amanhã se você parar de observar. E a fera? Fiel às palavras do mestre, mudou de humor. 3 semanas depois, o distribuidor de gibis descobriu o esquema da biblioteca. Ele ficou furioso ao perceber que sua sucata estava gerando lucro paralelo. Ele proibiu terminantemente o gerente da loja de dar os gibis para os meninos, sob ameaça de cortar o fornecimento da loja inteira. A fonte de matéria-prima, o fluxo de ativos, secou em um piscar de olhos. Sem novos gibis, o interesse das crianças diminuiu. A biblioteca foi forçada a fechar as portas. Os bônus semanais pararam de entrar. Benjamin sentiu o impacto esmagador do primeiro fracasso empresarial. O sentimento de perda foi agudo e físico. O medo do futuro voltou a sussurrar no seu ouvido. A vontade de pedir o emprego de volta na loja, aceitando os 10 centavos garantidos, tornou-se uma tentação quase irresistível. Volta para o seguro. Ben, pelo menos lá você tem a certeza do pão na mesa. Esquece essa loucura de ser dono de algo. Era a voz do pai pobre que ecoava dentro dele. A voz da segurança que prefere a gaiola conhecida à liberdade incerta. Benjamin olhou para o porão agora vazio e silencioso. O cheiro de papel velho ainda estava lá, mas a energia tinha sumido. O silêncio era ensurdecedor. Ele percebeu, com uma clareza que o assustou, que a verdadeira batalha não era contra o distribuidor malvado, nem contra o mercado injusto. A batalha era travada no território da sua própria mente, contra o impulso de voltar para a conformidade assim que a porta da oportunidade se fechava temporariamente. Ele lembrou do mentor parado no escritório quente. O mundo ensina batendo. A gente não vai voltar para a loja para ganhar 10 centavos por hora, Davi, Benjamin disse, a voz agora mais rouca e decidida. E o que a gente vai fazer? Davi perguntou, a incerteza e o cansaço estampados no rosto infantil. A gente não tem mais gibis, a gente não tem mais nada. A gente vai buscar a próxima oportunidade, mas dessa vez a gente vai construir algo que dependa menos da boa vontade de um gerente. A gente aprendeu a ver, e quem aprende a ver o dinheiro nunca mais consegue ficar cego por muito tempo. Benjamin saiu do porão. O sol de Huntington ainda estava lá, alto e impiedoso. Mas ele não parecia mais tão opressor ou injusto. Ele parecia uma luz de estúdio, iluminando um caminho que Benjamin finalmente conseguia enxergar entre as sombras do cotidiano. Ele sabia que o incidente do gibi fora apenas o prólogo de uma longa jornada. O mentor estava esperando por eles no próximo sábado, e a próxima lição
Seria sobre algo muito mais denso e perigoso do que revistas velhas sem capa. Seria sobre a anatomia do sistema financeiro que mantém os homens escravos do consumo sem que eles jamais percebam as correntes invisíveis que os prendem. Ao chegar em casa, Benjamin viu o pai sentado à mesa da cozinha. Havia pilhas de livros de pedagogia, relatórios da escola e uma expressão de profunda e honesta preocupação no rosto dele. Benjamin, o pai disse, sem levantar os olhos dos papéis. Eu andei pensando sobre esse seu tempo na loja. Eu vi que as suas notas de matemática oscilaram um pouco. Você precisa focar mais nos seus estudos acadêmicos. Meu filho, o mundo está ficando mais competitivo. Se você quiser um bom emprego estável no governo ou uma carreira sólida em uma grande empresa, precisa ser o melhor da classe. O dinheiro e o reconhecimento vêm para quem se esforça dentro das regras do sistema. Benjamin olhou para o pai. Ele sentiu uma compaixão imensa e dolorosa. Ele queria contar sobre os $9 ganhos no porão. Queria explicar a diferença entre trabalhar para alguém e fazer o dinheiro trabalhar para si. Queria dizer que o sistema de notas era apenas uma preparação para uma vida de obediência financeira. Mas ele percebeu, com uma sabedoria que não pertencia à sua idade, que o pai falava uma língua diferente, uma língua baseada no medo disfarçado de prudência e na virtude disfarçada de necessidade. Eu vou estudar, pai, Benjamin respondeu com respeito. Mas eu vou estudar coisas que os seus livros escolares não ensinam. Eu vou aprender sobre o que faz o mundo girar fora da sala de aula. A noite caiu sobre Huntington Beach, e com ela veio a percepção de que o mundo normal de Benjamin tinha se estilhaçado para nunca mais ser colado. Ele não conseguia mais olhar para uma fachada de loja, para um anúncio de jornal, ou para um rolerite de salário, sem ver as engrenagens ocultas por trás do papel. Ele estava acordado, e o sono da ignorância era um luxo que ele nunca mais teria o prazer de desfrutar. O mentor estava certo, o mundo ensina batendo, e Benjamin mal podia esperar pelo próximo golpe que o faria crescer. Benjamin deitou na cama e fechou os olhos. Ele visualizou o fluxo do dinheiro não como notas de papel coloridas, mas como uma corrente de energia elétrica, energia que flui naturalmente para quem entende as leis da atração, da gestão e da retenção. Ele pensou no seu pai biológico, o homem que ele mais amava e que agora mais o confundia. O homem que possuía todo o conhecimento acadêmico do mundo, mas que não possuía a chave do próprio destino financeiro. Ele percebeu que a jornada seria solitária em muitos momentos. Ele teria que carregar o legado do mentor enquanto respeitava o amor do pai. Ele teria que ser o tradutor entre dois mundos que se ignoravam mutuamente. A sombra do ouro era longa e fria, mas ele não tinha mais medo do escuro. Ele tinha acendido a lanterna da inteligência financeira. E a primeira lição estava apenas começando a ser processada pelas camadas mais profundas do seu ser. A sessão 1 terminara oficialmente. O incidente ocorrera. O mentor fora apresentado. O problema fora exposto com toda a sua crueza. A mente humana é uma fábrica inesgotável de desculpas e medos quando o assunto é a liberdade do bolso. Benjamin respirou fundo, sentindo o cheiro de maresia entrar pela janela aberta. Ele estava pronto para o treino. Estava pronto para o abismo que viria a seguir. Ele estava pronto para se tornar, finalmente, o único arquiteto da própria vida. A cadência do seu coração estava calma. O ritmo era firme e constante, como a batida de um relógio de precisão. Tá tudo bem, Ben. Ele sussurrou para o silêncio protetor do quarto. A gente tá só começando a ver o que os outros preferem ignorar. O silêncio dramático de quem sabe que a verdade dói no início, mas liberta para sempre no final. Benjamin dormiu um sono profundo e sem sobressaltos, mas nos seus sonhos, ele não limpava prateleiras empoeiradas ou carregava caixas de refrigerante. Ele desenhava cidades inteiras. Cidades onde o dinheiro não era o mestre cruel, onde o homem era o arquiteto consciente do seu tempo e do seu valor. E o ouro. O ouro era apenas a sombra projetada pelo seu próprio pensamento focado. A engrenagem agora girava para ele. O labirinto dos números.
O silêncio do porão da casa de Davi era um tipo diferente de peso. Não era o peso físico das caixas de refrigerante que Benjamin carregava na loja. Era o peso da ausência, as prateleiras de madeira improvisada, que antes ostentavam as cores vibrantes dos heróis de gibi. Agora, acumulavam apenas a poeira fina e acinzentada de Huntington Beach. Benjamin passou a mão pela superfície áspera de um caixote vazio. Ele sentia o eco dos $9. A memória daquela pequena fortuna era uma ferida aberta, uma prova de que a liberdade era possível, mas também de que o sistema tinha garras muito mais longas do que ele imaginava. O sol lá fora continuava a brilhar para os carros de luxo na colina, mas ali embaixo, Benjamin sentia que a escuridão estava começando a lhe contar segredos. Davi estava sentado em um canto, chutando uma pedra imaginária, o rosto mergulhado em uma sombra de derrota que não pertencia a uma criança de 9 anos. Acabou, Ben, Davi sussurrou. O distribuidor venceu, o gerente venceu, a gente está de volta para o zero. Benjamin não respondeu de imediato. Ele fechou os olhos e tentou visualizar o fluxo do dinheiro, não como moedas de metal, mas como a água de um rio. Se você bloqueia uma margem, a água busca outra. O problema era que ele ainda não conhecia a topografia daquele terreno. Ele era um capitão sem mapa, tentando navegar em um oceano de tubarões que usavam terno e gravata. O zero é só uma posição inicial. Davi, Benjamin disse finalmente, a voz saindo mais firme do que ele realmente se sentia. O mentor disse que o mundo ensina batendo. A gente acabou de levar o primeiro soco. Se a gente parar agora, o golpe vai ter sido em vão. Eles sabiam que precisavam voltar ao escritório nos fundos da loja de materiais de construção, não para pedir o emprego de 10 centavos de volta, mas para exigir o mapa. O caminho até o escritório pareceu mais longo naquele sábado. O cheiro de maresia estava misturado ao cheiro de asfalto quente e óleo diesel. Huntington era uma máquina de consumo, e Benjamin via as pessoas nas calçadas como engrenagens cegas. Elas caminhavam com pressa para lugares que odiavam, para comprar coisas que não precisavam, com um dinheiro que ainda não tinham. A corrida dos ratos que o mentor mencionara não era mais uma metáfora, era uma realidade física que Benjamin conseguia enxergar em cada ombro curvado e em cada olhar perdido. Ao chegarem na porta do escritório, Benjamin parou por um segundo. Ele sentiu o coração bater contra as costelas, um ritmo sincopado de ansiedade e determinação. Ele empurrou a porta de madeira pesada. O mentor estava lá, exatamente como da última vez. O ventilador de teto continuava a sua dança preguiçosa, fatiando o ar abafado com um som rítmico que lembrava o tic-tac de um relógio de parede antigo. O homem não levantou os olhos dos papéis que estava analisando. Ele segurava uma caneta tinteiro, fazendo anotações rápidas e precisas em colunas de um livro de contabilidade que parecia conter o destino de uma nação. Eu soube que a biblioteca fechou. O mentor disse, a voz calma, sem um pingo de sarcasmo ou piedade. Como é a sensação do fracasso, Benjamin? É amarga, Ben respondeu, aproximando-se da mesa. Mas a sensação de não saber por que a gente falhou é pior. O senhor disse que a gente precisava parar de trabalhar pelo dinheiro. A gente criou um ativo. Ele funcionou. E depois o sistema simplesmente o destruiu. Como se ganha de um sistema que é o dono das regras? O mentor largou a caneta e cruzou as mãos sobre a mesa. Ele olhou para os dois garotos com uma intensidade que parecia queimar. Você não ganha do sistema, Benjamin. Você usa o sistema. Ele inclinou-se para a frente, e o cheiro de café forte inundou os sentidos de Ben. A maioria das pessoas passa a vida lutando contra as regras, ou se escondendo delas. Os ricos criam as suas próprias regras dentro do tabuleiro que já existe. Vocês criaram um ativo, mas esqueceram da proteção, esqueceram da estrutura. Vocês agiram como empreendedores, mas pensaram como amadores. Ele pegou uma folha de papel em branco e desenhou 2 caixas. No topo de uma, ele escreveu ativos. No topo da outra, passivos. A escola ensina vocês a lerem palavras. Eu vou ensinar vocês a lerem números. Se vocês não entenderem a diferença entre essas 2 caixas, passarão a vida inteira sendo escravos de luxo. Davi franziu a testa, o interesse voltando a brilhar nos olhos. É simples, não é? Davi perguntou. Ativos são o que a gente tem, passivos são o que a gente deve. O mentor soltou uma risada curta.
seca, que ecoou nas paredes descascadas. Essa é a definição dos contadores que trabalham para mim, e é por isso que eles nunca serão donos de nada. Ele apontou para a folha. Esqueçam os dicionários. No mundo real, a definição é outra. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Quer você trabalhe ou não. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Só isso. Ele olhou para Benjamin. Bonds, o seu pai comprou uma casa nova no ano passado, não foi? Ele a chama de o maior investimento da vida dele. Na cabeça dele, aquela casa é um ativo, mas a cada mês, a casa tira dinheiro dele com hipoteca, impostos, manutenção, seguros. A casa do seu pai é um passivo gigante disfarçado de sonho americano, e é esse passivo que o mantém acordado à noite, batendo a caneta contra as faturas. Benjamin sentiu um frio no estômago. Ele visualizou a casa da família, o jardim bem cuidado, a pintura nova. Ele via o orgulho nos olhos do pai quando falava da propriedade, mas ele também via as olheiras, o estresse, a privação. A verdade do mentor era uma lâmina fria cortando a narrativa de virtude do pai pobre. Então a gente não pode ter uma casa? Davi perguntou, chocado. Vocês podem ter o que quiserem, o mentor respondeu, o tom de voz tornando-se mais profundo. Mas os pobres compram passivos achando que são ativos. Os ricos compram ativos que geram renda para pagar os seus passivos. Se você quer uma casa, primeiro construa um negócio ou compre ações que gerem o dinheiro para pagar a casa. O problema é que as pessoas compram o troféu antes de vencer a corrida. Elas se ancoram em dívidas e chamam isso de progresso. O treino de Benjamin e Davi mudou de natureza a partir daquele dia. O mentor não os mandou de volta para as prateleiras de poeira. Ele os mandou para as ruas de Huntington, mas com uma missão diferente. Eles não deveriam buscar trabalho, deveriam buscar fluxo. Eles deveriam observar 3 tipos de pessoas: o trabalhador braçal, o profissional liberal de classe média e o dono de negócios. Não olhem para o que eles dizem, o mentor instruiu. Olhem para o que acontece com o dinheiro deles no minuto em que ele cai na conta. Mapeiem o caminho do papel moeda. Benjamin passou a semana seguinte como um fantasma social. Ele observava o pai de um colega de escola, um advogado bem-sucedido que dirigia um Jaguar novo. Benjamin via o homem chegar em casa tarde, o rosto tenso, a pasta cheia de processos. Ele via as contas de condomínio de luxo e a prestação do carro brilhante. O advogado ganhava muito, mas o dinheiro fluía para fora da sua conta com uma velocidade assustadora. Ele estava preso em uma gaiola de ouro. Quanto mais ele ganhava, mais ele gastava para manter a aparência de sucesso, e mais ele precisava trabalhar. Ele era o rei da corrida dos ratos. Depois, ele observou o jardineiro da vizinhança. O homem trabalhava sob o sol escaldante de Huntington. O dinheiro que ele ganhava era pouco, e fluía quase instantaneamente para a sobrevivência básica. Comida, aluguel de um quarto pequeno, transporte. Não havia fluxo para a caixa de ativos. Havia apenas a luta pela manutenção da existência biológica. Benjamin anotava tudo em um caderno de capa dura que comprara com os restos dos bônus da biblioteca de gibis. Ele desenhava diagramas de fluxo de caixa para cada vida que observava. Ele começou a ver o mundo como um sistema de canos e válvulas. A maioria das pessoas tinha canos imensos de saída e apenas um fio fino de entrada, que dependia inteiramente do seu esforço físico. O momento de maior tensão aconteceu em um jantar de domingo na casa de Benjamin. A atmosfera estava carregada. O pai dele tinha recebido uma proposta para um cargo de coordenação no departamento de educação. Significava um aumento de salário, mas também mais horas de reuniões e menos tempo para a família. É a nossa chance, Maria, o pai de Benjamin disse para a mãe, os olhos brilhando com uma esperança cansada. Com esse aumento, a gente pode trocar o carro e finalmente fazer aquela reforma na cozinha que você sempre quis. A gente vai ter mais segurança. Benjamin olhou para o prato de comida. Ele sentiu uma vontade imensa de gritar. Ele via o diagrama de fluxo de caixa do pai sendo desenhado no ar. O aumento de salário seria imediatamente devorado por novos passivos. O carro novo, a cozinha nova. A segurança era uma miragem. O pai estava prestes a aumentar a velocidade da sua própria roda de hamster e chamava isso de vitória.
Pai, Benjamim começou, a voz tremendo levemente. Por que o senhor não usa o aumento para comprar uma parte de um negócio ou investir em algo que não precise do senhor lá o tempo todo? O silêncio que se seguiu foi cortante. O pai de Benjamim largou os talheres e olhou para o filho com uma mistura de confusão e decepção. Benjamim, você é apenas uma criança. Você não entende como o mundo funciona. O pai disse, o tom de voz carregado daquela autoridade acadêmica que Benjamim agora via como uma armadura de vidro. O dinheiro não é algo com que se brinca em investimentos. O dinheiro é o resultado do trabalho duro e da educação. Investir é para pessoas gananciosas que não querem trabalhar. O que a nossa família precisa é de estabilidade, não de riscos. Estude matemática para passar nas provas, não para contar moedas imaginárias. Benjamim sentiu o peso da barreira invisível entre eles. O pai falava a língua da segurança e da virtude do sacrifício. Benjamim estava começando a falar a língua da liberdade e da inteligência do fluxo. Eram dois mundos que ocupavam o mesmo teto, mas que estavam a galáxias de distância. Ele percebeu que o amor do pai era real, mas o conselho do pai era um veneno lento. Se ele seguisse aquele caminho, ele acabaria como o advogado do jaguar ou como o próprio pai, um homem culto, honesto e eternamente escravo de uma folha de pagamento. No sábado seguinte, o mentor levou os garotos para o centro financeiro da cidade vizinha. Eles pararam em frente a um grande banco de mármore e vidro. O que vocês veem aqui? O mentor perguntou. Dinheiro, Davi respondeu. Poder, Benjamim arriscou. Eu vejo um cemitério de ambições, tio mentor disse, caminhando em direção à entrada. As pessoas trazem o seu dinheiro para cá e o entregam para estranhos gerenciarem. Elas têm medo de aprender sobre o que as mantém vivas. Elas preferem a segurança de uma poupança que rende menos que a inflação do que o esforço de entender o mercado. Ele os levou até o setor de empréstimos. Eles ficaram em um canto, observando um casal jovem tentando conseguir um financiamento para a primeira casa. O casal estava nervoso. Eles mostravam os seus diplomas, os seus contra-cheques, os seus currículos brilhantes. Eles imploravam pela permissão de se endividarem pelos próximos 30 anos. Olhem para os rostos deles, o mentor sussurrou. Eles acham que estão realizando um sonho. O banco sabe que está comprando 30 anos da vida deles. Eles acabaram de assinar um contrato de servidão voluntária. E o pior, eles vão celebrar com um jantar caro hoje à noite. Benjamim sentiu uma náusea intelectual. O mundo parecia uma imensa peça de teatro onde os atores não sabiam que o roteiro fora escrito para que eles perdessem no final. Como a gente evita isso? Benjamim perguntou, a urgência queimando na garganta. O treino de hoje é sobre a mente. O mentor parou no meio da calçada movimentada. O seu cérebro é o seu maior ativo, ou o seu maior passivo. Se você não o treinar, ele trabalhará contra você. O medo vai te dizer para ser seguro. A ganância vai te dizer para comprar o que você não pode. Vocês precisam aprender a silenciar essas duas vozes e ouvir a voz da oportunidade. Ele entregou a Benjamim um jornal financeiro. Estava cheio de tabelas complexas, siglas de ações, preços de commodities e taxas de juros. Vocês têm uma semana para me explicar como alguém pode ganhar dinheiro com o que está escrito nessas páginas sem ter um emprego. Se vocês voltarem aqui no sábado que vem e me disserem que não entenderam nada, o treino acaba. Eu não perco tempo com pessoas que têm preguiça de decifrar o código. A semana que se seguiu foi uma descida ao abismo da complexidade. Benjamim e Davi passavam as noites no porão, à luz de uma única lâmpada de mesa, mergulhados no jornal. Eles não entendiam 90% das palavras. O que era dividendos? O que significava renda variável? O que era uma debênture? O pai de Benjamim o via estudando e sorria, achando que o filho estava finalmente se dedicando à matemática escolar. Benjamim sentia uma culpa dolorosa por não poder compartilhar a verdade. Ele estava aprendendo a língua dos inimigos do pai. Eles usaram o dicionário da biblioteca pública. Eles perguntaram a estranhos na rua que pareciam bem vestidos. Eles começaram a ligar os pontos. Benjamim percebeu que o jornal falava de empresas, e empresas eram como a biblioteca de gibis, mas em escala colossal.
Elas compravam algo barato, adicionavam valor e vendiam mais caro, ou possuíam algo que as pessoas precisavam e cobravam pelo uso. Benjamin disse na quarta-feira à noite, os olhos vermelhos de sono. As ações não são papéis, são pedaços de máquinas de fazer dinheiro. Se o meu pai comprar uma ação, ele é dono de um pedacinho da fábrica de carros. Ele não precisa fabricar o carro, ele só precisa possuir a máquina. Mas as ações caem. Ben, Davi alertou. A gente viu isso no jornal. O preço muda o tempo todo. Esse é o risco, Benjamin respondeu, sentindo uma clareza súbita. O medo faz as pessoas evitarem a queda, mas é na queda que a oportunidade se esconde. O mentor disse que os pobres fogem do risco. Os ricos aprendem a gerenciá-lo. O risco é o preço da entrada para o mundo dos ativos. Na sexta-feira, algo inesperado aconteceu. O pai de Benjamin chegou em casa com o rosto pálido. Ele não aceitara o cargo de coordenação. O Departamento de Educação sofrera um corte orçamentário imprevisto pelo governo estadual. Não apenas não haveria aumento, como haveria uma redução de carga horária e de salário para todos os professores. A segurança do sistema estatal evaporara em uma tarde de decisões burocráticas em uma capital distante. Benjamin viu a mãe chorar na cozinha. Viu o pai sentado na varanda, olhando para o nada. A caneta imóvel sobre a mesa. A casa, o maior investimento, agora era uma âncora pesada ameaçando arrastar a família para o fundo do mar de dívidas. O garoto de 9 anos sentiu uma fúria fria. Ele percebeu que a moralidade do trabalho duro era uma mentira quando você não era o dono das ferramentas. O pai dele fora um soldado leal, e o exército o abandonara na primeira chuva. Ele pegou o jornal financeiro e o seu caderno de anotações. Ele sabia o que precisava fazer. O encontro de sábado foi diferente. Benjamin não esperou o mentor falar. Ele colocou o jornal sobre a mesa, aberto na página de classificados de imóveis e leilões judiciais. Eu entendi o código, Benjamin disse, a voz carregada de uma gravidade adulta. O dinheiro não é real, é um acordo de confiança. O que é real são os ativos. Eu vi o que acontece quando você confia no sistema errado. O meu pai confiou na segurança do emprego, e o emprego o traiu. A segurança é o maior passivo que existe, porque ela te deixa cego para a fragilidade da sua vida. O mentor levantou-se e caminhou até Benjamin. Ele colocou a mão no ombro do garoto. Pela primeira vez, Ben viu um brilho de algo parecido com respeito, ou talvez advertência, naqueles olhos de aço. Você aprendeu a lição mais dolorosa antes do tempo, Benjamin, o mentor disse. A maioria das pessoas só aprende isso quando já é tarde demais para recomeçar. Agora que você perdeu a fé na segurança, você está pronto para construir a liberdade. Mas o caminho da liberdade exige uma disciplina que o seu pai nunca entenderia. Exige que você pague a si mesmo primeiro, antes de pagar ao governo, antes de pagar ao banco, antes de pagar ao supermercado. Benjamin franziu a testa. Como eu posso me pagar se eu não tenho dinheiro? Você sempre tem dinheiro. O problema é que você o entrega para os outros assim que ele chega. O mentor pegou 2 notas de $5 e as entregou a Benjamin e Davi. Este é o salário de vocês por terem decifrado o jornal. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Davi olhou para a nota com desejo. Eu quero comprar aquele sorvete e talvez uma bola nova. Benjamin olhou para a sua nota. Ele sentia o peso da responsabilidade. Ele pensou na mãe chorando. Pensou no pai quebrado na varanda. Eu vou guardar, Benjamin disse. Eu vou esperar pela oportunidade de transformar esses $5 em um ativo. Eu não vou gastar em nada que tire mais dinheiro de mim. O mentor sorriu. Um sorriso que não era de alegria, mas de reconhecimento de um predador vendo o seu filhote dar a primeira dentada. O treino acabou por hoje, mas o abismo está logo ali na frente. O mentor voltou para a sua mesa. Vocês aprenderam a ver os números. Agora, vocês terão que aprender a suportar a pressão de ser os únicos acordados em uma cidade de sonâmbulos. A solidão é o primeiro custo da riqueza. Estejam prontos para serem chamados de loucos, egoístas e gananciosos pelas pessoas que vocês mais amam. Benjamin saiu do escritório sentindo-se mais velho. Ele caminhou pelas ruas de Huntington Beach e não via mais o sol ou as ondas. Ele via o fluxo, ele via as armadilhas, ele via o labirinto dos números.
Ao chegar em casa, ele viu o pai ainda na varanda. O homem parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Benjamin, o pai chamou, a voz fraca. Você ainda está com aquele jornal? Eu andei pensando. Talvez eu devesse entender um pouco mais sobre como essas coisas funcionam. O sistema não é tão estável quanto eu pensava. Benjamin entregou o jornal ao pai, mas ele sentiu uma tristeza profunda. Ele sabia que, para o pai, aquilo era um ato de desespero. Para Benjamin, era o início de uma nova religião. Ele percebeu que nunca mais conseguiria olhar para o pai com a mesma admiração cega de antes. Ele agora era o detentor de um conhecimento que o pai temia. A hierarquia da família tinha sido subvertida pela realidade financeira. Benjamin subiu para o quarto. Ele abriu seu caderno e escreveu na primeira linha da nova página: O trabalho é uma solução temporária para um problema eterno, a falta de liberdade mental. Ele deitou na cama. O teto do quarto parecia mais distante. Ele sabia que o próximo passo seria o mais perigoso. Ele teria que testar a sua nova teoria no mundo real. Ele teria que entrar no mercado. E ele sabia que o mercado não era um mentor benevolente. O mercado era uma fera que não tinha piedade de crianças. O abismo estava aberto. Benjamin conseguia ouvir o som do vento soprando lá embaixo. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, ele não teve medo de cair. Porque ele agora sabia que possuía algo que o sistema não podia tirar dele. Ele possuía a visão. E a visão era o primeiro e mais poderoso de todos os ativos. O ritmo do mundo continuava, rápido, implacável, cego. Mas Benjamin estava devagar, observando, aprendendo, construindo. A batalha estava chegando, e ele não seria um empregado. Ele seria o dono da sua própria história. A voz do medo. A chuva que caía sobre Huntington Beach naquela noite não era como a brisa salgada do verão. Era uma chuva ácida, fria. Uma cortina de água cinzenta que parecia querer lavar a dignidade das casas de classe média que se alinhavam perfeitamente nas ruas suburbanas. Benjamin estava sentado no pé da escada de madeira, as sombras dos degraus projetando grades sobre o seu rosto. Ele não estava brincando com carrinhos ou desenhando. Ele estava ouvindo o som do colapso silencioso de um homem que ele considerava invencível. Na cozinha, o som das colheres batendo nos pratos de cerâmica era o único ruído que competia com o trovão distante. O jantar estava servido, mas ninguém comia. O pai de Benjamin, o acadêmico de mente brilhante e mãos limpas, estava com o rosto enterrado nas palmas das mãos. À sua frente, espalhadas como cartas de um jogo perdido, estavam as notificações da Receita Federal, documentos com carimbos oficiais que pareciam gritar em letras vermelhas. Eu não entendo, Maria. A voz do pai era um sussurro quebrado, despido de todas a autoridade acadêmica. Eu trabalhei mais horas este ano. Eu fiz o curso de especialização. Eu recebi o aumento que o sindicato negociou. Mas, quando eu olho para o final da conta, eu tenho menos do que tinha no ano passado. Parece que quanto mais eu me esforço, mais o chão foge debaixo dos meus pés. É como se eu estivesse correndo para trás. Maria, a mãe de Benjamin, colocou a mão sobre o ombro do marido. O gesto era de amor, mas também de uma resignação que doía mais que um grito. Talvez a gente precise cortar o lazer, ela sugeriu, a voz mansa. Talvez a gente precise devolver o carro novo e voltar para o antigo. A segurança do seu emprego é o que importa. Ben, pelo menos a gente tem o seguro-saúde e a aposentadoria garantida. Benjamin sentiu um aperto no peito que o impediu de respirar por um segundo. Ele fechou os olhos e viu as caixas que o mentor desenhara no papel pardo. Ativos e passivos. Ele ouvia o pai falar de segurança, mas tudo o que ele via era um homem acorrentado a uma ilusão. O pai trabalhava para o governo, para os bancos, para os fornecedores. Ele era o último na fila de pagamento da própria vida. O conhecimento acadêmico dele era vasto, mas ele era analfabeto no idioma da sobrevivência financeira. O abismo não era apenas o dinheiro que faltava, era a percepção da mentira. Benjamin percebeu que o amor que sentia pelo pai estava começando a se misturar com uma piedade corrosiva. Ele queria levantar, abraçar o pai e explicar o que aprendera no escritório do mentor. Queria falar sobre o fluxo de caixa.
Queria dizer que o aumento de salário fora neutralizado pelo aumento dos impostos e pelo custo de vida que o pai chamava de conforto, mas ele sabia que o pai não ouviria. O pai acreditava na virtude do sacrifício e no perigo do ganho sem esforço, na mente do pai pobre. O sofrimento era a prova da honestidade. Naquela noite, Benjamin não dormiu. Ele ficou olhando para o teto do quarto, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. Cada batida era um segundo de vida que o pai trocava por um papel que perdia o valor a cada dia. O medo que o mentor descrevera estava ali, no quarto ao lado, sufocando a família. O medo de não ter o suficiente. O medo de ser julgado pelos vizinhos. O medo de perder o emprego seguro. No sábado seguinte, o ar no escritório do mentor estava carregado de uma eletricidade diferente. Benjamin e Davi chegaram em silêncio. Eles não precisavam de palavras para descrever o peso que carregavam. O mentor estava sentado na sua cadeira de carvalho, observando um mapa da cidade estendido sobre a mesa. Ele parecia mais velho sob a luz amarelada, mas os olhos continuavam sendo duas fendas de inteligência pura. Vocês viram o monstro? Não viram? O mentor perguntou, sem levantar a cabeça. O monstro? Davi perguntou. O sistema de drenagem da mente humana. O mentor levantou-se e caminhou até a janela. O seu pai está sofrendo. Benjamin, eu sei disso. A cidade inteira está comentando sobre os cortes no orçamento estadual e as novas taxas. As pessoas acham que o governo é o vilão. Elas acham que se trocarem o prefeito ou o presidente, a vida delas vai mudar magicamente. E não vai? Ben perguntou, sentindo a garganta seca. Nunca. O mentor virou-se bruscamente. Porque o problema não está no governo. O problema está na história que contaram para vocês sobre o Robin Hood. Davi franziu a testa. Robin Hood? O herói que rouba dos ricos para dar aos pobres? O mentor deu um sorriso amargo, um movimento rápido dos lábios que não chegava aos olhos. Essa é a maior mentira já contada para manter a classe média na pobreza. As pessoas acreditam que os impostos foram criados para punir os ricos e ajudar os necessitados. Mas a história real é outra. Quando os impostos foram instituídos, no início, eles eram destinados apenas aos ricos. A classe média aplaudiu. Ela achou que estava fazendo justiça social. Mas o que aconteceu? O apetite do governo cresceu. A burocracia se tornou um monstro faminto. E quem paga a conta desse monstro hoje? Não são os ricos. São pessoas como o seu pai, Benjamin. Pessoas que acreditam na segurança e que não sabem como se proteger. O mentor pegou uma pequena caixa de metal, uma espécie de cofre antigo, e a colocou no centro da mesa. Os ricos não pagam impostos da mesma forma que o seu pai, ele disse, batendo o dedo sobre o metal frio. Os ricos usam o poder da sociedade anônima, a corporação. O seu pai ganha o dinheiro, o governo tira a parte dele, e o seu pai vive com o que sobra. A corporação ganha o dinheiro, gasta tudo que pode para crescer, e só paga imposto sobre o que sobra. Entendem a diferença? O seu pai é tributado antes de viver. O rico vive antes de ser tributado. Benjamin sentiu um choque elétrico. Era uma revelação geométrica. O sistema era desenhado para filtrar a riqueza da classe trabalhadora e da classe média, deixando apenas o suficiente para que elas continuassem operando a máquina. Por que o meu pai não cria uma corporação, então? Ben perguntou, sentindo uma revolta crescer contra a injustiça do tabuleiro. Porque ele tem medo, o mentor respondeu, a voz agora suave, quase triste. Ele tem medo de ser chamado de egoísta. Ele tem medo da complexidade. Ele prefere a dor que ele já conhece à incerteza de um caminho novo. O medo é a maior âncora da pobreza mental. E o abismo onde vocês estão agora, rapazes, é o abismo da consciência. Uma vez que vocês veem como as engrenagens funcionam, vocês nunca mais poderão ser inocentes. Vocês terão que escolher entre ser a presa ou ser o arquiteto da própria proteção. O treino tornou-se uma descida ao noite escura da alma. Durante as semanas seguintes, o mentor não deu lições de matemática financeira. Ele deu lições de história e poder. Ele fez Benjamin e Davi lerem sobre as leis trabalhistas, sobre o sistema bancário central e sobre a origem da moeda. Benjamin sentia que o seu cérebro estava sendo desmontado e reconstruído. Ele olhava para os professores na escola e sentia vontade de chorar.
Eles ensinavam gramática e geografia, mas não diziam uma palavra sobre como o banco roubava o valor do dinheiro através da inflação. Eles falavam sobre democracia, mas não explicavam que a verdadeira liberdade era a liberdade do fluxo de caixa. Ele sentia-se isolado, um alienígena em sua própria casa. Em uma tarde de terça-feira, Benjamin encontrou o pai no jardim. O homem estava tentando consertar um cano quebrado com ferramentas velhas. Ele estava sujo de lama, o rosto vermelho de esforço. "Deixa eu ajudar." "Pai," Ben disse, pegando uma chave inglesa. "Não precisa, Benjamin," o pai disse, limpando o suor da testa com o antebraço. "Vai estudar. A matemática da próxima semana vai ser difícil. Você precisa garantir o seu futuro. Não quero que você termine como eu, tendo que consertar canos no escuro para economizar alguns dólares de visita técnica." "Mas pai, e se o senhor aprendesse sobre..." Ben começou, mas parou. Ele viu o olhar do pai. Não era um olhar de quem queria aprender. Era um olhar de quem estava exausto demais para qualquer coisa que não fosse a rotina imediata. O pai estava em um estado de esgotamento do ego. A força de vontade dele fora gasta tentando manter as aparências e cumprir as obrigações do sistema. Não sobrava nada para a criatividade ou para a mudança. Benjamin percebeu ali, com um pavor gelado, que a pobreza não era a falta de dinheiro na carteira. A pobreza era a falta de energia para pensar fora da caixa de sobrevivência. O abismo atingiu o seu fundo quando o mentor levou os garotos para ver um despejo. Não foi um despejo de uma família pobre em uma favela. Foi o despejo de um pequeno empresário que tentara expandir o negócio sem entender os números. Eles ficaram parados na calçada oposta. Benjamin observava os oficiais de justiça carregando os móveis para a rua. Uma escrivaninha de madeira, um arquivo de aço, uma cadeira de couro rasgada. O dono do negócio estava sentado no meio-fio, a mesma posição que Davi ocupara no primeiro dia. Ele tinha as mãos nos ouvidos, como se quisesse abafar o som da realidade destruindo seus sonhos. Ele tinha uma boa ideia. O mentor comentou, a voz fria como o mármore. Ele trabalhava 16 horas por dia. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele era o que a sociedade chama de um homem trabalhador, mas ele não entendia a diferença entre lucro e fluxo de caixa. Ele achava que se vendesse muito, ficaria rico, mas o custo de vender muito sem inteligência financeira foi o que o matou. Ele comprou máquinas luxuosas com dívidas de curto prazo. Ele achou que o sucesso de hoje duraria para sempre. O mentor olhou para Benjamin. Miss, o trabalho duro sem inteligência financeira é como um carro com um acelerador no máximo, mas sem o volante. Você vai andar rápido, mas vai bater no primeiro muro que aparecer, e o mercado é cheio de muros. Benjamin sentiu uma náusea física. Ele via o homem no meio-fio e via o seu próprio futuro se ele não fosse cuidadoso. Ele via o pai. Ele via a si mesmo. O pavor do fracasso era uma fera faminta que o observava das sombras do abismo. Eu não quero terminar assim, Benjamin sussurrou, as lágrimas começando a brotar. Então você precisa de mais do que coragem. Você precisa de técnica. O mentor segurou o braço de Benjamin com uma força surpreendente. O abismo serve para uma coisa, para separar os que desejam dos que decidem. O desejo é barato. Todo mundo deseja ser rico, mas a decisão de aprender o que é chato, a decisão de enfrentar o medo da perda, a decisão de ser diferente de todos ao seu redor, essa é a moeda de ouro que compra a liberdade. O teste de fogo veio naquela mesma noite. Davi e Benjamin estavam sozinhos no depósito da loja do mentor. Eles deveriam conferir o estoque de cimento, centenas de sacos pesados. Era um trabalho exaustivo e poeirento. Enquanto trabalhavam, Davi encontrou um erro no registro. Haviam sido entregues 10 sacos a mais do que o pedido original. O motorista do caminhão não percebera. O mentor também não. Bem, Davi sussurrou, os olhos brilhando com uma ganância infantil. A gente pode vender esses 10 sacos por fora. Dá para ganhar quase $20. Ninguém vai saber. O mentor é rico. Ele nem vai sentir falta. Com $20, a gente pode comprar tudo o que quiser no shopping. Benjamin parou com o saco de cimento nos ombros. O suor ardia nos seus olhos. A tentação era imensa. $20 era uma fortuna para uma criança. Era o fim da privação.
Era o ingresso para o mundo dos que consomem sem pensar. O sistema 1 de Benjamin gritou: "Pega o dinheiro! Você merece pelo esforço. O mentor está te testando de novo." Mas então, ele lembrou do homem sentado no meio-fio. Lembrou da caixa de metal do mentor. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira. O roubo não era um ativo. Era um passivo moral que o prenderia ao medo de ser descoberto. Era a mentalidade do curto prazo que mantinha as pessoas na corrida dos ratos. Se ele roubasse hoje, ele estaria aceitando que a sorte e a trapaça eram as únicas formas de crescer. Ele estaria admitindo que o sistema era mais forte que a sua integridade. "Não", Benjamin disse, soltando o saco de cimento no chão com um baque que levantou uma nuvem de pó branco. "A gente não vai roubar nada." "Você é covarde?" Davi provocou, a fúria da ganância distorcendo o seu rosto. "Não, eu sou o dono do meu futuro." Benjamin caminhou até o telefone de parede e discou o número do mentor. O mentor atendeu no primeiro toque. "Mentor, houve um erro na entrega. 10 sacos a mais. Estamos registrando no sistema como entrada extra." Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio que pareceu durar uma eternidade. "Bom trabalho, Benjamin", o mentor disse finalmente, e a voz dele não tinha alegria, tinha uma seriedade solene. "Você acaba de passar pela noite escura. O dinheiro fácil é a maior armadilha do abismo. Ele cega você para o processo de construção. Amanhã, às 6 da manhã, vamos começar o treino técnico. Vocês aprenderam a ver os números e a dominar o medo. Agora, vocês vão aprender a lutar contra os gigantes." A sessão 3 terminava com Benjamin sentindo um cansaço que não era físico. Ele percebera que a jornada financeira era, acima de tudo, uma jornada espiritual de disciplina e renúncia ao prazer imediato. Ele voltou para casa a pé. A chuva parara. As estrelas estavam escondidas pela poluição e pelas nuvens, mas ele sabia que elas estavam lá. Ao entrar na cozinha, ele viu o pai sentado à mesa, dormindo sobre os livros de contabilidade doméstica. A caneta caíra no chão, o rosto dele estava relaxado, mas as rugas de preocupação não sumiam nem no sono. Benjamin pegou a caneta do chão e a colocou suavemente sobre a mesa. Ele sentia um amor imenso por aquele homem, mas ele também sentia um juramento silencioso sendo forjado em seu coração. "Eu vou te salvar, pai, mas eu não vou seguir o seu caminho." O abismo ficara para trás. Benjamin sentia que seus pés agora tocavam o chão sólido da batalha. Ele não era mais uma criança assustada com carros de luxo. Ele era um arquiteto em treinamento. E o mundo era apenas um amontoado de números esperando para serem organizados pela sua vontade. A cadência da vida de Benjamin mudara. O ritmo era mais lento, mais profundo. Ele não buscava mais a velocidade do gasto, buscava a densidade do investimento. "Tá tudo pronto, Ben." Ele sussurrou para o espelho do banheiro antes de deitar. "A batalha real começa amanhã." O silêncio de quem sabe que a inocência morreu e a liberdade nasceu em seu lugar. Benjamin dormiu, e nos seus sonhos, o ouro não era mais uma sombra. O ouro era a luz que ele usava para iluminar os canos quebrados do jardim do seu pai. A armadura de papel. Huntington Beach não era mais apenas um cenário de infância para Benjamin. A cidade tinha se transformado em um imenso organismo vivo, cujas veias eram feitas de asfalto e cujas células eram movidas pelo fluxo invisível do capital. 5 anos haviam se passado desde o fechamento da biblioteca de gibis. Benjamin agora era um adolescente, mas o seu olhar não buscava mais as ondas perfeitas para surfar ou as festas barulhentas no cais. O seu olhar buscava os padrões. Ele via a cidade como um código-fonte. Ele via os ativos e os passivos caminhando pelas ruas, disfarçados de pessoas bem vestidas ou de vitrines iluminadas. O sol de Huntington estava mais baixo naquele sábado, lançando sombras longas e distorcidas que pareciam garras sobre o asfalto. Benjamin caminhava em direção ao escritório do mentor, mas o seu passo não era mais o de uma criança curiosa. Era o passo de um soldado que conhece o terreno da batalha. Ele carregava debaixo do armo uma pasta de couro gasta, contendo relatórios financeiros que ele mesmo compilara, e uma cópia das leis tributárias do estado.
Ao chegar no escritório, o cheiro de café e serragem o recebeu como um velho amigo. O ventilador de teto continuava a sua rotação eterna, mas o som rítmico agora parecia o de um metrônomo marcando a cadência de uma guerra invisível. O mentor estava sentado atrás da mesa, envolto em uma nuvem de fumaça de charuto que parecia uma névoa de guerra. Você está atrasado 5 minutos, Benjamin, o mentor disse, sem olhar para o relógio. No mercado, 5 minutos é o tempo que um gigante leva para te esmagar enquanto você dorme. Eu estava observando o banco central local. Mentor, Benjamin respondeu, sentando-se na cadeira de madeira que agora parecia menor do que antes. Eu vi 3 famílias assinando hipotecas de juros variáveis. Elas estavam sorrindo. Elas acham que o banco está fazendo um favor para elas. O mentor soltou uma risada profunda, um som que parecia vir do fundo de um poço seco. Elas estão assinando as próprias sentenças de servidão e estão celebrando com champanhe. Ele inclinou-se para a frente. Mas hoje, nós não vamos falar sobre as presas. Hoje, nós vamos falar sobre os caçadores. Hoje, a batalha começa de verdade. Você aprendeu a ler os números. Agora, você vai aprender a construir a sua armadura contra os gigantes que o seu pai tanto teme. A batalha não era travada com espadas ou canhões, mas com parágrafos de leis e colunas de números. O mentor abriu um mapa da cidade e apontou para os grandes edifícios de mármore e vidro que dominavam o horizonte financeiro. Esses são os gigantes. Benjamin, o governo, o fisco, os bancos, os processos judiciais. Eles são desenhados para filtrar a riqueza de quem trabalha duro. O seu pai, o acadêmico honesto, ele é a presa perfeita. Ele ganha um salário alto, mas ele paga o preço máximo em impostos. Ele compra um carro novo e o banco morde uma parte do seu futuro em juros. Ele tenta poupar, e a inflação corrói o valor do seu esforço. Ele é um homem nu no meio de um tiroteio. O mentor pegou uma caneta e circulou uma palavra no centro do mapa: corporação. Esta é a sua armadura, Benjamin, a sociedade anônima. O seu pai acredita que as corporações são entidades gananciosas que exploram o povo. Ele não entende que uma corporação é apenas um documento legal, um arquivo em uma pasta governamental. Mas esse documento tem superpoderes que um indivíduo jamais terá. Benjamin sentiu o coração acelerar. A teoria estava se tornando tática. Uma pessoa física, como o seu pai, o mentor continuou, a voz tornando-se mais lenta para dar ênfase. Ela ganha o dinheiro, o governo tributa primeiro, e ela vive com o que sobra. É uma luta desleal, mas uma corporação... a corporação ganha o dinheiro, gasta tudo o que for necessário para crescer, investe em ativos, paga viagens, carros, jantares, tudo como despesa operacional, e só paga imposto sobre o que sobra no final. O rico vive antes de ser tributado. O pobre morre um pouco a cada imposto descontado na fonte. A batalha de Benjamin começou naquela mesma tarde. O mentor lhe deu um desafio real: havia um pequeno prédio comercial no centro, abandonado após uma falência mal gerida. O banco queria se livrar da dívida. O fisco queria os impostos atrasados. Era um emaranhado de passivos que ninguém queria tocar. Se você conseguir adquirir este imóvel sem usar o seu próprio dinheiro e sem se tornar um escravo do banco, você terá vencido a sua primeira batalha contra os gigantes. O mentor disse: use o que você aprendeu sobre o QI financeiro. Benjamin mergulhou no labirinto dos números com uma fúria intelectual que o assustou. Ele passou noites em claro na biblioteca pública, devorando códigos civis e manuais de contabilidade avançada. Ele percebeu que o QI financeiro era composto por 4 pilares fundamentais: a contabilidade, a habilidade de ler números; o investimento, a ciência do dinheiro gerando dinheiro; o entendimento dos mercados, a lei da oferta e da demanda; e o pilar mais perigoso, a lei. Ele via o seu pai em casa, definhando. O pai pobre tinha sido rebaixado novamente após uma reestruturação governamental. Ele estava mais magro, o rosto cavado pela ansiedade. Ele agora dava aulas particulares à noite para tentar pagar a prestação da casa, o seu maior ativo que estava devorando a sua vida. Benjamin, você precisa focar no vestibular, o pai disse em uma noite de neblina,
enquanto corrigia pilhas de provas. Esse seu tempo com o pai do Davi está te distraindo do que é real. A única garantia que você tem é um diploma de uma boa universidade. O resto é ilusão. Benjamim olhou para o pai. Ele sentiu uma vontade imensa de chorar. Ele via o pai. Tax Act is here anytime you want to easily file your taxes. Tax Act is here for the early birds who like to knock them out as soon as the season opens. And for the procrastinators who like to wait until the very last minute. Tax Act is also here for the middlers who file right in the middle of tax season. No one ever talks about the middlers, but Tax Act sees you, and Tax Act respects you. Tax Act. Let's get them over with. Como um prisioneiro que se apaixonara pelas próprias grades. O pai acreditava que a virtude estava na obediência ao sistema que o estava destruindo. Eu já estou estudando o que é real, pai, Benjamim respondeu, a voz firme, mas carregada de tristeza. Eu estou estudando as regras do jogo que o Senhor está jogando sem saber que existe um placar. A batalha pelo prédio comercial foi brutal. Benjamim e Davi tiveram que enfrentar advogados de bancos que os olhavam com desprezo. Vocês são apenas crianças brincando de monopólio, um deles disse, rindo com um hálito de café barato e cigarro. Mas Benjamim tinha a técnica. Ele não foi até lá como um comprador. Ele foi como um solucionador de problemas. Ele descobriu que o imóvel tinha uma brecha legal em sua fundação corporativa. Ele criou uma pequena empresa de fachada, uma holding de papel, e ofereceu assumir a dívida do banco em troca de uma carência de 2 anos. Ele usou a inteligência financeira para mostrar ao banco que era melhor ter um pagamento futuro garantido do que um prejuízo imediato certo. Ele negociou com o fisco, usando leis de incentivo à revitalização urbana que o mentor lhe ensinara a encontrar nas entrelinhas dos decretos. Foi uma dança de inteligência e nervos. O medo de falhar era uma sombra constante. A ganância de querer o lucro rápido tentava desviá-lo do processo, mas a voz do mentor ecoava. Domine o medo, domine a ganância, use a cabeça. No final de 3 meses de negociações exaustivas, o contrato foi assinado. Benjamim e Davi agora eram donos de um ativo que gerava renda através de aluguéis para pequenos lojistas. O dinheiro que entrava era usado primeiro para pagar a si mesmos, depois para reinvestir no imóvel, e apenas o que sobrava era tributado através da estrutura corporativa. Eles haviam criado uma armadura, eles haviam vencido um gigante. O clímax da batalha ocorreu em um encontro inesperado no centro da cidade. Benjamim estava saindo do seu prédio comercial recém-adquirido quando viu o pai. O pai pobre estava caminhando para o ponto de ônibus, carregando uma pasta pesada. Ele parecia um fantasma no meio da multidão vibrante. O pai parou diante do prédio e olhou para a placa de propriedade da holding BD. Ele não sabia que o B era de Benjamim. Veja isso, Benjamim, o pai disse, apontando para o edifício. Mais um investidor ganancioso comprando o centro da cidade, enquanto os professores morrem de fome. Esse é o problema do nosso país. O dinheiro flui para quem não produz nada de valor acadêmico. Benjamim sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago. O pai pobre via o sucesso como uma agressão moral. Ele via a inteligência financeira como uma forma de trapaça social. Pai, o dono desse prédio criou 5 empregos para lojistas locais esta semana, Benjamim disse, tentando manter a voz neutra. Ele assumiu um risco que ninguém queria. Ele estudou as leis que todos ignoram. Ele não roubou ninguém. Ele apenas entendeu como o fluxo funciona. O pai balançou a cabeça, um gesto de decepção absoluta. Você está começando a falar como eles. Benjamim, você está perdendo a sua alma para os números. Eu rezo para que você acorde antes que seja tarde demais. O pai subiu no ônibus e desapareceu na fumaça do escapamento. Benjamim ficou sozinho na calçada. Ele sentiu o peso da solidão que o mentor previra. A liberdade financeira tinha um custo emocional imenso. Ela criava um abismo entre ele e as pessoas que ele mais amava. Ele percebeu que a batalha não era apenas contra os bancos ou o governo. Era uma batalha contra a cultura da pobreza disfarçada de superioridade moral. Naquela noite, o mentor chamou Benjamim para o escritório. O ar estava frio. O ventilador parecia girar mais devagar.
como se o tempo estivesse se condensando. Você venceu a batalha do imóvel, o mentor disse, entregando a Benjamin um copo de água gelada. Você usou o QI financeiro, você construiu a armadura corporativa, mas você viu o custo, não viu? Eu vi, Benjamin respondeu, os olhos fixos na mesa. O meu pai acha que eu sou um monstro. O seu pai acha que você é um perigo porque você prova que a vida dele foi baseada em uma mentira confortável. O mentor levantou-se e caminhou até o garoto. O mundo é dividido entre os que têm medo e os que têm visão. O medo é uma âncora pesada. Ele faz as pessoas se agarrarem ao que é seguro, mesmo que o seguro as esteja afogando. A visão é um par de asas. Ela permite que você voe acima do caos, mas o céu é um lugar solitário. O mentor tirou um objeto da gaveta. Era um relógio de bolso antigo, de ouro maciço. Ele o colocou na mão de Benjamin. Boa sumíssima, você. Este relógio pertenceu ao meu pai. Ele também era um homem de números. Ele me ensinou que o tempo é o único ativo que você nunca consegue recuperar. Você pode ganhar mais dinheiro, mas nunca poderá comprar um minuto de volta. A batalha que você travou hoje foi pela posse do seu próprio tempo. O mentor fez uma pausa dramática. O silêncio no escritório era absoluto, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na mão de Benjamin. Mas a guerra não acabou, o mentor advertiu, o tom de voz tornando-se sombrio. O sucesso traz visibilidade, e a visibilidade atrai predadores maiores. O governo não gosta de quem aprendeu a não ser tributado. Os bancos não gostam de quem não precisa de empréstimos. Eles vão tentar encontrar uma rachadura na sua armadura. Eles vão tentar te puxar de volta para a corrida dos ratos através da burocracia e das crises fabricadas. A batalha entrou em uma fase de atrito técnico. Durante as semanas seguintes, a holding de Benjamin foi alvo de uma fiscalização agressiva. O fisco queria provar que a estrutura legal era irregular. Eles enviaram fiscais que vasculharam cada nota fiscal, cada centavo reinvestido. O medo tentou retomar o território na mente de Benjamin. Ele sentia o impulso de desistir, de pagar as multas arbitrárias apenas para ter paz. O sistema 1 gritava, confessa, paga, volta para o seguro, olha-me o que aconteceu com o seu pai. Mas ele se lembrou da lição sobre o esgotamento do ego. Ele percebeu que o sistema estava tentando cansá-lo mentalmente para que ele tomasse uma decisão baseada na emoção do medo, e não na lógica do direito. Ele se manteve firme. Ele contratou contadores que falavam a mesma língua que os fiscais. Ele mostrou que cada movimento fora feito dentro das linhas da lei que os próprios gigantes haviam escrito para se protegerem. Ele usou a armadura deles contra eles mesmos. Após um mês de cerco, o fisco retirou as acusações. Eles não encontraram nenhuma rachadura. A inteligência financeira de Benjamin era impenetrável. A notícia da vitória circulou silenciosamente nos bastidores do mercado de Huntington. Benjamin não era mais apenas o protegido do mentor. Ele era um jogador. Ao final da sessão 4, Benjamin estava parado no topo do seu edifício comercial. Ele olhava para as luzes da cidade, uma galáxia de esperanças e dívidas. Ele sentia uma clareza cortante. Ele percebera que a riqueza não era sobre ter dinheiro no banco. Era sobre ter o poder de escolha. Era sobre não ser obrigado a vender o seu tempo para sobreviver. Mas ele também sentia um vazio. O seu pai não falava com ele há 2 semanas. A sua mãe tentava mediar o conflito, mas a barreira era intransponível. Benjamin era o arquiteto de uma vida que o seu pai considerava uma heresia. Ele pegou o relógio de bolso e o abriu. O ponteiro dos segundos movia-se com uma precisão impiedosa. Tique, taque, tique, taque. Você está pronto para o legado? A voz do mentor surgiu atrás dele, carregada pela brisa do oceano. Eu não sei, Benjamin admitiu. Eu venci a batalha, mas sinto que perdi a paz em casa. A paz doméstica é o preço da soberania financeira em um mundo de dependentes, o mentor disse, parando ao lado dele. O legado não é o que você acumula, Benjamin. É o que você planta para as próximas gerações. O seu pai planta obediência. Você está plantando liberdade. A colheita será diferente. Benjamin olhou para o horizonte. Ele via as luzes dos iates ao longe. Ele via os carros subindo a colina. Ele não sentia mais inveja ou raiva. Ele sentia compreensão.
A batalha terminara. Ele provara a sua teoria sob pressão máxima. Ele usara o QI financeiro para derrotar os gigantes do sistema. Mas o último capítulo ainda não fora escrito. O capítulo sobre o que acontece quando o aluno se torna o mestre e quando o ouro deixa de ser o objetivo para se tornar apenas o subproduto de um estado de consciência superior. O legado estava chamando, e Benjamin sabia que o caminho de volta era impossível. A cadência do mundo continuava acelerada, frenética, cega. Mas Benjamin estava em paz com o seu próprio tempo. Ele aprendera a respirar entre os números. Tá tudo certo, Ben. Ele sussurrou para o vento. A gente venceu os gigantes. Agora, a gente precisa aprender a construir o amanhã. O silêncio épico de quem atravessou o fogo e saiu com a armadura intacta. Benjamin guardou o relógio no bolso. Ele sabia que a sessão 5 seria sobre o fechamento do círculo, sobre o encontro final entre o seu pai pobre, o seu mentor rico e o homem que ele decidira ser. A batalha fora vencida, o herói estava forjado. Mas o destino final era muito mais profundo do que uma conta bancária cheia. O horizonte da liberdade. O tempo não é um ativo que se compra nas prateleiras reluzentes de Manhattan. É uma maré invisível e faminta que tudo consome, sem distinção entre o ouro e o pó. 20 anos haviam se passado desde que Benjamin carregara o seu primeiro saco de cimento no depósito quente de Huntington Beach, sentindo o pó branco queimar as narinas e a dúvida queimar a alma. Agora, parado no terraço de vidro temperado do seu edifício em Manhattan, ele observava o sol se pôr como uma moeda incandescente caindo no cofre do horizonte de aço e fumaça de Nova York. O vento gelado do outono batia contra a fachada de alta tecnologia, um som sibilante e melancólico que parecia sussurrar as lições duras do passado, vozes de um tempo em que a sobrevivência era uma equação de incertezas. Benjamin não usava mais a armadura de papel das corporações para se esconder da própria mediocridade. Ele a usava agora como uma ferramenta de design social, uma estrutura de poder para proteger o que era essencial. Ele era o arquiteto de um império que muitos chamavam de fortuna, mas, por dentro, no silêncio das madrugadas de vigília, ele ainda sentia o rastro seco do cimento sob as unhas e o gosto amargo do café velho que o mentor servia. Ele sabia que o luxo ao seu redor era apenas o cenário de uma peça de teatro e que o verdadeiro palco era a consciência. Ele olhou para o relógio de bolso de ouro, o presente que o mentor lhe dera quando a primeira batalha institucional fora vencida. O ponteiro dos segundos movia-se com uma precisão impiedosa. Tique, taque, tique, taque. Cada batida era um lembrete físico de que o tempo é o único recurso finito, a única variável que nenhum QI financeiro consegue multiplicar. A batalha fora vencida, o sistema fora dominado, mas o legado, o legado exigia algo muito mais denso do que números verdes em uma tela de terminal financeiro. Exigia o fechamento de uma ferida aberta na alma da família. O telefone no seu bolso vibrou, quebrando o transe contemplativo. Não era uma notificação de fechamento de mercado. Não era um alerta sobre o vencimento de debêntures ou dividendos de uma holding internacional. Era uma mensagem curta, vinda de uma área de código que ele nunca deletara da memória. Huntington Beach. Ele tá partindo, Ben. Ele não tem muito tempo. Você precisa vir agora, se quiser dizer adeus. A viagem de volta para a Califórnia foi um mergulho visceral em um passado que ele tentara domesticar com lógica, ativos e estruturas legais. Durante o voo, Benjamin olhava para as nuvens abaixo e percebia que a distância física era apenas uma metáfora para a distância ideológica que o separara de seu pai biológico. Ao descer no aeroporto, o cheiro de maresia e asfalto quente o atingiu como um soco no estômago, despertando memórias sensoriais de quando ele tinha 9 anos e acreditava que o mundo terminava no pátio da escola. Huntington Beach continuava a mesma, mas ele era um estrangeiro em sua própria terra natal. Ele dirigia o carro alugado pelas ruas suburbanas, observando as casas com seus jardins impecáveis e suas cercas brancas, percebendo agora que aquelas não eram residências, eram pequenas gaiolas de conformidade. Ele via as pessoas saindo para o trabalho matinal,
a mesma expressão de cansaço mecânico nos rostos, o mesmo loop infinito de necessidade, medo e desejo. A corrida dos ratos não parara um segundo sequer naquelas décadas. O motor do sistema continuava moendo vidas em troca de segurança ilusória. Benjamin estacionou diante do hospital estadual. O prédio era um monumento frio à burocracia governamental, cinzento, impessoal e cheirando ao antisséptico barato que tenta esconder o odor da finitude. Ele caminhou pelos corredores ouvindo o som rítmico dos seus próprios sapatos sobre o linóleo, a cadência de um homem que aprendera a caminhar fora da batida da média estatística. Cada passo parecia pesar uma tonelada de arrependimento não processado. Ao entrar no quarto, o silêncio era interrompido apenas pelo chiado do oxigênio e pelo bip fraco do monitor cardíaco. Lá estava ele, o pai. O acadêmico brilhante, o homem que defendera a educação pública com a alma e o intelecto, o orador que encantava plateias universitárias com tratados de sociologia. Agora era uma sombra pálida sob lençóis gastos e amarelados. O pai pobre estava morrendo exatamente como vivera, dentro das regras rígidas de um sistema que prometera segurança em troca de obediência, mas que entregara apenas o mínimo necessário para a sobrevivência biológica quando as luzes começaram a se apagar. Havia pilhas de livros de pedagogia e justiça social na mesa de cabeceira e, ironicamente, ao lado deles, uma fatura de hospital que ele não tinha mais como pagar. Uma última conta de um sistema que ele servira lealmente por 40 anos. Benjamin sentou-se ao lado da cama, o couro da cadeira rangendo no silêncio sepulcral. Ele segurou a mão do pai, uma mão que outrora segurara canetas tinteiro com orgulho e autoridade, mas que agora tremia de exaustão e fragilidade. Você veio, Benjamin, o pai sussurrou, os olhos baços perdidos na brancura do teto que parecia uma página em branco. Eu achei que você estivesse ocupado demais, construindo o seu mundo de vidro, com os seus prédios, suas empresas e seus ativos. Eu nunca estou ocupado demais para o senhor, pai, Benjamin respondeu, sentindo um nó na garganta que nenhuma estratégia de investimento ou inteligência financeira poderia desatar. A dor era um passivo que não aceitava amortização. Eu não entendo, meu filho, eu juro que não entendo. O pai virou o rosto devagar, uma lágrima solitária correndo pelo sulco profundo de uma ruga esculpida por décadas de preocupação. Eu fiz tudo o que o manual mandava. Eu estudei nas melhores escolas. Eu tive o doutorado. Eu fui leal ao governo, ao departamento, à ética do trabalho por 40 anos sem faltar um dia. Por que eu estou morrendo com medo de não ter deixado nem o suficiente para pagar o meu próprio funeral? Porque o mundo me descartou como lixo assim que a minha utilidade produtiva acabou. Onde foi que a lógica da segurança falhou? Benjamin apertou a mão do pai, sentindo o frio da pele que perdia o fluxo. Ele queria explicar a lição dos ativos e passivos. Queria falar sobre como o sistema é desenhado deliberadamente para moer os leais e recompensar os donos das regras. Queria dizer que a segurança de um salário é a maior armadilha já inventada pelo medo. Mas ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que não era hora de ensinar, era hora de amar e redimir. O Senhor deixou o maior legado de todos, Pai. Benjamin mentiu com uma voz firme e carregada de compaixão. O Senhor me ensinou o valor da integridade, da palavra dada e da justiça. O Senhor me ensinou a ler as palavras do mundo para que eu não fosse enganado pela ignorância. Eu só aprendi a ler os números para poder proteger no mercado o que o Senhor construiu com tanta dignidade no meu coração. O Senhor venceu, do seu jeito. O pai fechou os olhos devagar, um suspiro longo de alívio escapando dos pulmões cansados, como se finalmente recebesse a autorização para parar de lutar contra a correnteza. Naquela noite de neblina em Huntington, o homem que acreditara na santidade da folha de pagamento partiu. Ele deixou para trás uma caixa de metal cheia de medalhas acadêmicas de bronze, uma biblioteca de sonhos sociais não realizados, algumas fotografias amareladas e uma dívida hospitalar acumulada que Benjamin liquidou em 5 minutos com um único cheque, uma transação que custou menos do que os dividendos que ele ganhara durante o voo de Nova York. O enterro foi pequeno e melancólico. Meia dúzia de professores aposentados que falavam em sussurros sobre reformas previdenciárias
que nunca vieram e benefícios de saúde que foram cortados na última canetada do governo. Benjamin observava o caixão descer para a terra fria e sentia que estava enterrando não apenas o pai, mas uma era inteira de obediência cega ao sistema. O silêncio do cemitério era o eco da corrida dos ratos chegando ao fim do túnel. 3 dias após o funeral, Benjamin foi até o local onde tudo começara. O escritório nos fundos da velha loja de materiais de construção. O bairro mudara. As lojas ao redor eram novas. Mas o galpão do mentor parecia um bunker fora do tempo, uma ilha de estabilidade em um oceano de mudanças superficiais. O mentor estava lá, mas ele não estava atrás da mesa de carvalho. Ele estava sentado em uma poltrona de couro gasta, perto da janela larga, observando com binóculos o movimento dos caminhões de entrega no porto distante. Ele parecia muito velho, quase translúcido sob a luz do sol da tarde, mas os olhos continuavam sendo fendas de luz pura, 2 janelas para uma inteligência que nunca se aposentara. O seu pai se foi. Não foi? O mentor perguntou, sem desviar os olhos do horizonte marinho. A voz dele era um sussurro rouco, como se viesse das entranhas da própria terra. Foi. Benjamin sentou-se na cadeira de madeira, o mesmo lugar onde ele se sentara aos 9 anos para pedir o segredo da riqueza. Ele morreu se perguntando onde a conta não fechava. Ele morreu sentindo que o mundo o traiu por ele ter sido honesto e leal. O mentor suspirou, uma fumaça leve e azulada saindo dos lábios enquanto ele abaixava os binóculos. Ele não errou por maldade, Benjamin. Ele apenas jogou um jogo cruel cujas regras ele se recusava a ler. Ele foi um herói em um mapa que não tinha saída, um soldado lutando por um rei que já o tinha vendido para os mercadores. Mas escute bem, o luto é um passivo emocional pesado, talvez o mais pesado de todos. Você não pode deixar que ele paralise o seu fluxo de visão. O ouro não serve para nada se ele for usado para construir muros de mármore em volta da dor. O mentor levantou-se com uma dificuldade visível, os ossos estalando como galhos secos. Ele caminhou até o cofre de parede escondido atrás de um quadro de uma Huntington antiga. Ele girou o segredo com uma mão trêmula mas precisa. Tirou de lá um documento amarelado pelo tempo, um título de propriedade que parecia datado de décadas atrás, com selos de cera que pertenciam a outra época. Este é o meu último ativo real, Benjamin, o mais importante de todos os que eu acumulei nestes 80 anos. Ele entregou o papel ao garoto que se tornara o homem mais rico da cidade. É uma reserva imensa de terras virgens na costa norte. Eu a comprei com os primeiros 10 centavos que eu não paguei para vocês naquele primeiro mês de trabalho de graça. Eu a protegi, a defendi de especuladores e a mantive em sigilo por todos esses anos, esperando o momento em que a cabeça do meu aluno estivesse pronta para entender o que fazer com ela. Benjamin olhou para o documento. O valor de mercado daquelas terras era incalculável agora, uma fortuna que faria Manhattan parecer um subúrbio. Por que o senhor está me dando isso? Benjamin perguntou, a voz falhando diante da magnitude do gesto. O senhor tem os seus próprios filhos de sangue. Eles deveriam herdar o seu império. O meu legado não corre no sangue, Benjamin. O sangue só transmite a biologia. O meu legado é a consciência. Os meus filhos aprenderam apenas a gastar o que eu ganhei. Eles são prisioneiros da ganância e do medo que eu tentei, sem sucesso, ensinar a eles a dominar. Eles são escravos da herança. Mas você aprendeu a ver o invisível. Você aprendeu a ser o mestre do seu próprio medo e a gerenciar a sua própria ganância. Este pedaço de terra não é dinheiro, Benjamin. É uma fundação espiritual. É o solo para o amanhã. O mentor colocou as mãos pesadas e calejadas sobre os ombros de Benjamin, fixando o olhar no dele como se fizesse uma transfusão de alma. O ouro é apenas uma sombra projetada pelo pensamento, Benjamin. A verdadeira riqueza é a capacidade radical de libertar os outros da corrida dos ratos. O seu pai queria salvar o mundo através das palavras de ordem e da justiça acadêmica, mas ele não tinha as ferramentas. Você tem que salvar o mundo através da autonomia individual. Se as pessoas não forem donas do próprio tempo, elas nunca serão realmente livres para serem boas, ou éticas, ou criativas. A pobreza mental é a raiz de toda a violência e de toda a servidão. O dinheiro é apenas o lubrificante da liberdade, nada mais.
O mentor tossiu, uma tosse seca e profunda que parecia vir das cavernas do tempo. O treino acabou, Benjamin. De verdade agora. Eu não tenho mais nada para te bater, nem lições para te dar que o mundo já não te dê com mais brutalidade. Agora é a sua vez de bater no mundo, mas com a luva de veludo do ensino. Vai e construa algo que não possa ser medido em metros quadrados, em cotações de bolsa ou em faturas bancárias. Construa a saída do labirinto para os que ainda estão correndo na roda. A catarse final ocorreu no sábado seguinte, sob uma luz de fim de tarde que pintava as nuvens de um roxo profundo. Benjamin voltou ao porão da casa de Davi. O lugar fora transformado em um depósito de tralhas velhas, caixas de ferramentas enferrujadas e móveis quebrados. Mas ele pediu permissão para entrar sozinho e trancar a porta. O cheiro de papel velho, umidade e madeira mofada o envolveu como um abraço fantasmagórico de um tempo em que a felicidade custava 10 centavos. Ele sentou-se no chão de cimento frio, no exato lugar onde a biblioteca de gibis funcionara 30 anos atrás. Ele fechou os olhos e, no silêncio absoluto, conseguiu ouvir o eco das vozes das crianças. 10 centavos. 2 horas de leitura. O riso de Davi. O som das páginas sendo viradas. A simplicidade genial daquela primeira máquina de fazer dinheiro parecia agora muito mais sofisticada e elegante do que todos os algoritmos de arbitragem de alta frequência que ele operava em Wall Street. Naquela época, o lucro tinha alma. Ele percebeu, sentado ali no escuro, que a sua vida inteira fora uma longa e complexa tradução. Ele passara décadas traduzindo a dor e a privação do pai em motivação para vencer. Traduzira o silêncio e a aspereza do mentor em estratégia de defesa. Traduzira a escassez da infância em uma abundância de visão que o permitira enxergar oportunidades no lixo do sistema. Ele tirou do bolso 2 objetos que carregava como relíquias. Uma caneta tinteiro clássica. A caneta que pertencera ao seu pai pobre e que escrevera tantas lições de moralidade. E tirou o relógio de bolso de ouro, o símbolo do seu pai rico. Ele os colocou lado a lado no chão empoeirado, formando uma cruz simbólica sobre o cimento. Obrigado aos 2. Benjamin sussurrou para as sombras que dançavam nas paredes. Um me ensinou o que é digno de ser amado e defendido. O outro me ensinou a técnica para proteger o que eu amo das garras do mundo. Sem um, eu seria um predador sem alma. Sem o outro, eu seria uma presa com o coração partido. Ele percebeu naquele instante de iluminação que o verdadeiro legado não era a holding corporativa, o prédio comercial no centro ou os milhões acumulados. O legado era a fusão dessas duas forças opostas dentro da sua própria identidade. O amor acadêmico e ético pela humanidade, fundido com a inteligência prática e implacável para não ser devorado pela burocracia humana. Ele era a síntese perfeita de 2 caminhos que o mundo insistia em manter separados. Benjamin levantou-se, limpando a poeira dos joelhos. Ele tomou uma decisão que mudaria o curso da sua história e da história da cidade. Ele não voltaria para o conforto isolado de Nova York, pelo menos não da mesma forma que antes. Ele usaria o título de terra da costa norte e toda a sua liquidez financeira para construir algo que o mentor chamaria de ativo de consciência. Não seria um condomínio de luxo com vista para o mar, nem um shopping center de consumo desenfreado. Ele construiria o Instituto do Fluxo, um centro de excelência onde as crianças de Huntington Beach, as crianças que desciam dos carros populares com sapatos remendados e olhos cheios de dúvida, aprenderiam a gramática dos números e a arquitetura da liberdade antes que o sistema as convencesse de que a obediência cega era a única saída para a sobrevivência. 10 anos se passaram após essa decisão histórica. O Instituto do Fluxo tornara-se uma referência global, uma universidade da autonomia financeira que não cobrava mensalidades, mas cobrava compromisso com a visão. Benjamin estava novamente no pátio da escola pública de Huntington Beach, convidado para a cerimônia de formatura. Mas o pátio era fundamentalmente diferente agora. Não havia apenas a arrogância de Cadillacs e Lincolns de um lado e o ressentimento de carros velhos do outro. Havia uma diversidade vibrante de vidas em movimento. As crianças não olhavam mais para os carros de luxo com a inveja que paralisa a alma. Elas olhavam para os próprios cadernos de anotações com uma chama de entendimento técnico e criativo nos olhos.
Elas sabiam que eram as donas do tabuleiro. No final da cerimônia, um garotinho de uns 9 anos, com os sapatos visivelmente gastos, joelhos ralados e uma expressão de quem carrega o peso do mundo nas costas, estava sentado sozinho no meio-fio da calçada lateral. Ele olhava fixamente para uma vitrine de uma loja de brinquedos eletrônicos com uma tristeza e um desejo que Benjamin conhecia de cor, uma dor que ele sentia ecoar em seus próprios ossos. Benjamin aproximou-se devagar, mantendo a sua presença discreta. Ele não usava mais terno de marca. Usava uma camisa de linho simples e o relógio de bolso preso discretamente no colete de trabalho. Ele sentou-se no asfalto quente ao lado do menino, ignorando a mancha na roupa. "Tá querendo aquele robô ali na vitrine, não tá?" Benjamin perguntou, a voz mansa, mas carregada de uma autoridade que o menino sentiu imediatamente. O garoto se assustou, mas não fugiu. "Tô, mas o meu pai diz que a gente nunca vai ter dinheiro para essas coisas. Ele diz que dinheiro é coisa de gente que tem sorte de nascer em berço de ouro ou de quem ganha na loteria. O dinheiro foge da gente", ele diz. Benjamin sorriu, um sorriso profundo que carregava 40 anos de história e superação. "O seu pai está certo sobre uma coisa. O dinheiro que você não entende é sorte. E a sorte acaba rápido. Mas o dinheiro que você domina, esse se torna uma ferramenta poderosa para construir o seu próprio berço." Benjamin tirou uma nota de 10 centavos do bolso e a entregou ao menino. O metal brilhou sob o sol da tarde. "Eu não vou te dar o robô, porque se eu te der, ele vai quebrar e você vai continuar pobre de visão. E eu não vou te dar um emprego para você ganhar esse robô, porque se eu fizer isso, eu serei o dono do seu tempo. Mas eu vou te dar um segredo que vale mais do que 10.000 robôs. Se você me encontrar amanhã cedo, naquele grande galpão de tijolos ali na esquina, eu vou te ensinar a gramática invisível. Eu vou te ensinar a fazer esses 10 centavos trabalharem para você enquanto você dorme, até que você possa comprar a loja inteira sem precisar pedir permissão a ninguém." O garoto olhou para a moeda pequena na palma da mão. Olhou para o rosto calmo de Benjamin. A semente da dúvida fora plantada, e onde há dúvida, há espaço para o despertar. "Por que o senhor quer me ensinar isso?" o menino perguntou, a curiosidade começando a vencer o medo. Benjamin levantou-se e olhou para o horizonte de Huntington, onde o mar se encontrava com o céu em uma linha de ouro infinito, um horizonte que não tinha cercas nem donos. "Porque eu prometi a 2 homens diferentes que o horizonte da liberdade pertenceria a todo mundo que tivesse a coragem necessária para aprender a navegar fora do mapa que o sistema desenhou." Benjamin caminhou em direção ao pôr do sol, sentindo o peso reconfortante do relógio no bolso. O tic-tac não era mais uma contagem regressiva para a morte ou para o pagamento de uma fatura. Era a batida rítmica de um coração que aprendera a viver no presente absoluto da criação consciente. O legado estava vivo e pulsante. As engrenagens do mundo agora giravam para a liberdade de quem sabia ver. O ouro não era mais uma sombra opressiva. O ouro era a própria luz do conhecimento transformado em ação deliberada. Benjamin parou na esquina e olhou para trás uma última vez. Ele viu o garoto ainda sentado, olhando para a moeda de 10 centavos como se visse um universo inteiro dentro dela. Ele viu a cidade respirando o fluxo do capital e do esforço. Tudo estava em paz. O círculo se fechara com perfeição geométrica. A liberdade não era um destino final de uma viagem exaustiva, era o ponto de partida de uma vida real. E Benjamin, finalmente e verdadeiramente, estava em casa, dentro de si mesmo. A cadência do mundo continuava acelerada para quem corre na roda, mas Benjamin caminhava devagar, observando o tabuleiro com a clareza de quem já conhece o final da partida. "A gente conseguiu, pai", ele sussurrou para o vento que vinha do Oceano Pacífico, trazendo o perfume do futuro. "Nós 2 conseguimos transformar o medo em visão." O silêncio supremo e catártico de quem não deve nada ao medo e tudo à coragem de enxergar. Benjamin sorriu para o horizonte. Ele era o arquiteto, ele era o aluno eterno, ele era o mestre generoso. E a vida consciente, era o seu maior e mais inalienável ativo.